também seja um imigrante, né? Saiu da sua terra para buscar uma vida melhor, uma oportunidade de trabalho, e nesse tempo está distante do pai, distante da mãe, talvez distante dos filhos, dos amigos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está distante de Jesus. Esteja com Ele. Esteja ao lado dEle. Esteja servindo a Ele. Aonde você estiver. Eu tenho certeza e convicção que com esta companhia você não estará sozinho. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Então, eu gostaria de falar hoje sobre um tema: a obediência de José e de Maria. Muito bem. Nazaré existe até os dias de hoje. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer a Terra Santa, quem sabe um dia, né? Era uma simpática aldeia, onde não vivia naquele tempo, há 2021 anos atrás. Nazaré, uma pequena aldeia, não vivia mais do que 100 pessoas, segundo os historiadores. E lá viviam um jovem chamado José, comprometido em casamento com uma também jovem chamada Maria. Provavelmente uma adolescente, a quem Deus tinha concedido muita graça. Lucas capítulo 1, Vitor, versículo 28. Ela é chamada de agraciada. Quando, entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. Ou seja, uma jovem, uma adolescente agraciada por Deus. Olha, meus queridos, não tenham dúvida que Maria tinha muita intimidade com Deus. Mas, interessante, e aqui eu quero que vocês possam refletir, você que está nos acompanhando em casa, que logo que ela recebe, então, a notícia da mudança que vai acontecer na sua vida, tem no capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 47 e 48, aquilo que chama o Cântico de Maria. Ela fica tão feliz, tão entusiasmada com a notícia, que ela faz um cântico, conhecido como Cântico de Maria, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 47 e 48, onde ela afirma, de uma forma muito humilde, que ela era uma pecadora e precisava de salvação. Veja só, que como todos nós, como eu e você, Maria humildemente reconhecia-se pecadora, e na sua sinceridade, após aceitar com entusiasmo a graça que o Senhor tinha dado a ela, em seu canto de júbilo e alegria com a notícia, o Cântico de Maria, ela afirma a sua necessidade de salvação. Olha só o que diz o versículo 47 do Cântico de Maria: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou, versículo 48, na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Ou seja, Maria era uma bem-aventurada, uma mulher certamente de oração, uma mulher que tinha devoção a Deus, uma mulher que reconhecia humildemente a sua natureza de pecado, mas uma mulher agraciada por Deus, a ponto do anjo do Senhor chamá-la de agraciada. E tudo aconteceu segundo o texto bíblico narrado por Lucas, no capítulo 1, do versículo 28 a 33.
repente, entrando um anjo onde Maria estava, saudou-o, dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E depois então o anjo, segundo o texto bíblico que nós lemos, começa então a descrever tudo aquilo que ia acontecer com Maria. Primeiro, ela ficaria grávida, teria um filho, e esse filho seria gerado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, através do anjo, vai dando todos os detalhes do seu plano. Disse o nome que deveria ser colocado na criança: Jesus. E foi dando detalhadamente tudo aquilo que iria se cumprir e que iria acontecer. Eu imagino então a alegria da Maria. Uau, que bom! Mas deixa eu te dizer uma coisa: apesar do profundo conhecimento de Deus que provavelmente ela tinha, ela era uma pessoa de muita fé, né? Uma pessoa, Deus não a escolheu por acaso, né? Apesar do seu conhecimento profundo de Deus e da sua intimidade, foi uma experiência chocante e assustadora quando tudo foi dito a ela que iria acontecer. E o interessante então, acompanhando a narrativa do texto bíblico, que no versículo 34, assustada, ao mesmo tempo alegre, feliz, ela perguntou. Versículo 34. Ela tinha que perguntar, mas, versículo 34, como que se fará isso? Pois eu sou virgem, é verdade que eu estou noiva, vou me casar com José, mas eu sou virgem e não tenho relação com homem algum. Então, como que se fará isso? Ela pergunta, versículo 34. E no versículo 35, o anjo do Senhor lhe explicou o fenômeno sobrenatural que iria realizar naquela façanha extraordinária. Olha só o versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti a nascer será chamado Filho de Deus. Agora, pensa aqui comigo, meus queridos irmãos, vocês que estão presentes, você que nos acompanha pela internet. Quanta honra ser chamada de agraciada pelo próprio Deus, através do seu anjo. Ser escolhida para ser a mãe do Messias. Quanta honra, né? Como Maria poderia recusar? Mas agora vem o desafio. Pense comigo. Você acha que alguém iria acreditar naquela história? O que as pessoas iam pensar? Meus irmãos, meus queridos, as pessoas têm maldade natural no coração. Sabe, eu fico aqui pensando, mergulhando nessa história, e eu fico imaginando o comentário das pessoas. Uns talvez poderiam dizer o seguinte: que essa história é uma mentira. Quem sabe ela se engravidou de um soldado romano. E havia grandes cidades, maiores cidades perto da aldeia de Nazaré, e os soldados romanos constantemente passavam por Nazaré, e era comum, segundo os historiadores, romances envolvendo soldados romanos com jovens, mulheres,
pertenciam a Israel. E, portanto, a primeira imaginação de qualquer pessoa, que as pessoas são maldosas por natureza, se engravidou de um romano. Outros poderiam achar que José, o seu noivo, avançou o sinal, tinha avançado no relacionamento e desobedecido à lei de Deus. E quando ela contasse para o José, imagina aqui comigo, quando ela contasse para o José: olha, meu noivo, é o seguinte, eu estou grávida, mas eu quero te dizer o seguinte, eu estou grávida do Espírito Santo. Quando ela contasse isso para ele, será que ele iria acreditar? Porque ele sabia, se ela contasse, e depois, mais à frente, vocês vão perceber que ela contou, que biologicamente ele não seria o pai daquela criança. O que ele então diria? Será que ele ainda estaria disposto a casar com ela? Mas aqui talvez esteja a grande mensagem de Natal que eu quero trazer para vocês nesta manhã. Vocês que estão presentes, vocês que estão nos acompanhando pela internet. Veja só os desafios dessa jovem agraciada por Deus, a Maria. É uma história linda. E a pergunta que eu faço para vocês que estão presentes e para vocês que nos acompanham pela internet hoje: será que eu, hoje, e você, podemos confiar em Deus para que Ele possa resolver todas as questões que nos envolvem, todos os nossos problemas, sendo submisso a Ele, segundo a sua vontade? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Olha só o drama que Maria está vivendo. A desconfiança das pessoas. Como que será? Como é que vai acontecer? Ela está com um casamento marcado, gente. Como resolver toda essa situação, todos esses problemas? Quem é que vai resolver isso? E deixa eu dizer uma coisa. Nessa mensagem de Natal que Deus está nos trazendo nesta manhã, trazendo para a realidade hoje. Talvez você chegou aqui hoje, meu querido, com tantos problemas, tantas picuinhas, tantas situações. Olha, talvez você está falando o seguinte: pastor, eu já perdi a conta dos problemas, de situações que Deus precisa resolver. Mas a pergunta, eu insisto nisso: será que você pode confiar em Deus a ponto de ser submisso à sua vontade diante da situação que você está vivendo hoje? Olha só a situação da Maria. Eu, estudando muito o texto, eu percebi algumas coisas da personalidade da Maria. Lucas capítulo 2, versículo 19, duas vezes que eu encontrei isso. Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que ela era uma pessoa meio que pensativa em tudo aquilo que acontecia com ela. E o texto diz que ela guardava tudo que recebia da parte de Deus no seu coração, meditando no coração. Lucas 22, 19, ela guardava tudo no coração. Lucas 2, 51, ela guardava tudo no coração. Era muito pensativa, Maria. Contudo, observem, meus queridos irmãos, que ao receber uma ordenança de Deus por parte do anjo Gabriel, ela não levou muito tempo para decidir. Diz o texto bíblico que imediatamente ela respondeu ao chamado do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 38, ela responde de imediato. Ou seja, Maria, que é pensativa, responde, olha, de forma rápida. E ela, mesmo com todos esses desafios, com todos esses questionamentos que tinha pela frente, ela decidiu ser submissa à vontade do Senhor. E olha que ela responde em Lucas capítulo 1, versículo 28. Senhor, olha, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que o José vai pensar,
Eu não sei o que as pessoas vão falar, eu não sei o que os meus pais vão dizer, eu não sei o que as pessoas lá da igreja vão pensar. Eu só sei de uma coisa: eu estou totalmente submissa à sua vontade. E no versículo 88 ela diz o seguinte: Senhor, e aqui está a tua serva, que se cumpra em mim tudo conforme a tua palavra. Ah, meus queridos irmãos, Deus não escolheu Maria por acaso. Olha, será que você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos está acompanhando pela internet, será que você tem condições de, diante de tudo aquilo que você está vivendo, diante de tudo aquilo que está passando, é dizer o seguinte: Senhor, não importa, que se cumpra em mim a tua vontade. Eu só vi alguém dizendo isso, foi o próprio Jesus, quando ia para a cruz. Ele estava ali no Getsemane, orando, e ele diz o Senhor, vai ser muito difícil, eu não estou aguentando. Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele diz também uma palavra logo em seguida. Ele diz: contudo, que se cumpra em mim a tua vontade. Esse é o grande desafio para a igreja, para você e eu, neste tempo. A disposição de obedecer. Eu aprendo aqui obediência, obedecer a Deus. Essa é a palavra de hoje. Obedecer a Deus, meus irmãos, é confiar nele de tal forma que nós nos colocamos e nos submetemos à sua vontade. Eu aprendo com Maria, que é a primeira personagem que eu estou falando nessa manhã, a disposição de obedecer. Talvez é isso que Deus quer falar conosco hoje. Nós precisamos obedecer. E deixa eu dizer uma coisa, trazendo para a realidade de hoje. A disposição de obedecer em Deus é confiar e confiar nele. Traz uma mensagem para este tempo, porque é uma pedra fundamental para um bom casamento. Se alguém quer um exemplo de um bom relacionamento, de um bom casamento, Maria e José nos deixou. Obedecer a Deus, casal obedecendo a Deus. Por isso, talvez a mensagem de hoje seja: homens, obedeça a Deus. Deixa de sair com os amigos para as baladas. Obedeça a Deus. Honre as vossas esposas. Ame-as como Cristo ama a sua igreja. Valorize as suas esposas. Mulheres, talvez a ordem do dia hoje seja a liberdade feminina. É tudo que está sendo dito aí. Mas Deus deseja uma esposa cristã que respeite o seu marido com um espírito manso e tranquilo. Eu aprendo aqui com esse casal um exemplo para os dias de hoje. Mas vamos dar continuidade à história para a gente poder falar um pouquinho de José. Diz o texto bíblico que Lucas capítulo 1, versículo 56, que Maria foi passar 3 meses em companhia da prima, da Isabel, a mãe de João Batista. Fica por lá 3 meses e depois ela volta. E ela volta e decide contar tudo para José, o seu noivo. A concepção milagrosa que o Espírito Santo deu a ela. Muito bem. E agora, então, nós vamos para a narrativa, segundo Mateus, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19. Para a gente poder falar um pouquinho do José. Eu gosto muito de estudar sobre esses dois. O versículo 19 diz que José era um rapaz bondoso. O versículo 19 começa a falar sobre ele, dizendo que ele era justo. Mas quando ele recebe a notícia, é complicado, né?
ele fica muito triste. Mas ele era justo, bondoso, um rapaz de caráter. E ele amava profundamente a Maria. E ele se entristeceu. E o versículo 19 diz então que, olha gente, nós somos humanos, né? Ele decide, toma uma decisão e começa a pensar e planear em deixar a Maria secretamente. Olha o caráter, olha a nobreza do espírito desse José. Havia um conflito